Olá, alunos! Na nossa super dica de hoje, nós iremos fazer alguns exercícios de geografia para consolidar aquilo que a gente tinha trabalhado em aulas anteriores, certo? Então vamos lá. Sobre as características territoriais do Brasil, é correto afirmar que: letra A. Com extensão territorial de 8.514.876 km, o Brasil é o maior país sul-americano. Veja bem, primeiro ponto, essa questão de números, a gente já trabalhou em aulas, ela não vai ser, você não vai ter as 5 opções para ver qual é aquele número mais exato. O que a gente terá, sim, é que saber que o Brasil tem mais de 8.511.000 km² e que realmente o Brasil é o maior país da América do Sul, o maior país sul-americano. Então esse é o detalhe importante. O detalhe é você lembrar que o Brasil está acima de 8,5 milhões de quilômetros quadrados, certo? Então essa letra A ela está correta. Vamos ver o que tem errado nas demais alternativas. Letra B. O território brasileiro é banhado pelo Oceano Atlântico e o Oceano Pacífico. O Oceano Atlântico, correto. O Oceano Pacífico, errado. Todo o nosso litoral ele é banhado pelo Oceano Atlântico, naquela parte leste, nordeste e sudeste do território brasileiro. O Brasil está dividido em 5 grandes complexos econômicos regionais. Veja bem, o que o Brasil está dividido são 5 grandes regiões geográficas. Quando a gente fala de espaços econômicos, a gente tem somente 3 espaços econômicos. Então, esses 5 aqui que ele aparece, ele tornou a questão errada. Por quê? Porque os espaços econômicos são 3. É Nordeste, Norte e Centro-Sul. A letra D. A grande extensão territorial proporciona ao país fronteira com todas as nações? Não. A gente viu em aulas anteriores, já foi cobrado em questão da ESA, vamos trabalhar inclusive essa questão hoje, que o Brasil não tem fronteira com o Chile e o Equador. Então essa questão está errada. Letra E. Todas as regiões brasileiras possuem contato com o mar? Não. Não são todas as regiões. A região centro-oeste, a gente sabe que ela não tem contato com o Oceano Atlântico. Então, a resposta correta seria a letra A. Próxima questão. Analise a afirmativa sobre a posição geográfica do Brasil e marque a alternativa correta. Senhores, essa é aquela questão que a gente já referenciou em aula, que o aluno que estuda para a prova, para passar, para ter a sua aprovação, ele tem que lembrar do aspecto relacionado à visualização de um mapa. Essa é aquela questão que você vai precisar disso aí, certo? Então, letra A. O território brasileiro está totalmente ao sul da linha do Equador? É totalmente? Não. A gente sabe que o Brasil tem terras em 2 hemisférios, hemisfério sul e hemisfério norte, certo? Então, essa questão está errada. A gente tem terras nos 2 hemisférios. Os extremos do território brasileiro, no sentido leste-oeste, são Monte Caburaí e Arroio Chuí? Não. E aí, agora, a gente sabe que o Monte Caburaí é o limite, o ponto extremo ao norte do Brasil, e o Arroio Chuí é o ponto extremo do Brasil ao sul. Então, a questão está errada. Veja que ele faz, nesse tipo de questão, ele faz uma mistureba de todo aquele conhecimento daquelas primeiras aulas que a gente teve de geografia. É necessário que a gente tenha cuidado para não ser pego ali no famoso pega-ratão. O Brasil pertence ao hemisfério ocidental, visto que o país está situado a leste do meridiano de Greenwich. Não, o Brasil não está a leste do meridiano de Greenwich. O Brasil está a oeste do meridiano de Greenwich, certo? Oeste do meridiano de Greenwich. Letra D. O Trópico de Capricórnio corta o território brasileiro em 2 regiões? Não. A gente sabe que o Trópico de Capricórnio acaba cortando o Brasil em 3 regiões. E essa aqui eu acabei, que na hora que eu montei a questão que eu peguei, foi uma questão que havia sido anulada numa prova anterior. Por quê? Porque ela acabou não ficando com nenhuma certa. Porque na letra I a gente tem assim, ó. Cortado ao norte pela linha do Equador, o Brasil possui 7% do seu território no hemisfério boreal. O que é boreal? Boreal é norte. Está correto. Boreal, norte. 93% no hemisfério setentrional? Não. Não é no hemisfério setentrional, e sim no hemisfério meridional.
Só que depois que eu lancei a questão, que eu verificando lá nos arquivos, eu vi que essa questão tinha sido anulada. Então aqui a gente acabou ficando com todas as questões, as alternativas erradas. Lembre-se, hemisfério sul é chamado de sul, meridional ou austral. O hemisfério norte é chamado de norte, setentrional ou boreal. Cuidado com esses aspectos aí. A próxima questão, bem fácil. Sobre a divisão política atual do território brasileiro, é correto afirmar que o Brasil é uma república federativa formada por... aqui é 26 estados e um distrito federal. Essa é aquele tipo de questão que você não precisa estar se esforçando para decorar. É aquela questão que é onde a gente cola o mapa e com o passar do tempo, olhando para aquele mapa, a gente vai tendo um conhecimento das alternativas ali, quais são corretas, certo? Aqui, ó, um ponto interessante. A partir da Constituição de 1988, a gente deixou de existir territórios no Brasil. Então, se você tivesse ligado essa questão, esse aspecto, você veria que aqui a gente tem territórios, aqui a gente tem territórios e aqui a gente tem territórios. Então, das 5 alternativas, só restariam 2 alternativas para os senhores. Por isso que a gente fala que o aluno ele tem que saber fazer a questão. Eu olho as alternativas, não pode falar em território. Então, acontece que todas as alternativas que aparecerem em territórios, porque eu sei que os territórios deixaram de existir a partir da Constituição de 88, eu vou eliminar essas alternativas, certo? Então, esse é o bizu que a gente tem aí para os senhores. Olhem as alternativas, até na hora de, se eu for chutar, eu vou diminuir a minha possibilidade de errar aquela questão. O Brasil é o maior país em extensão territorial da América do Sul, possuindo fronteiras com várias nações desse subcontinente. Professor, o que é subcontinente? Se a gente lembrar, a América é dividida em América do Sul, América do Norte e América Central. Então, quando ele está falando em subcontinente, ele está falando somente da América do Sul. E aí ele pede para marcar a alternativa daqueles países que não fazem fronteira. Aí a gente vai ter a resposta, a letra C, Chile e Equador. Convém salientar aqui que Suriname é a menor fronteira do Brasil, pouco menos de 600 quilômetros, para ser mais exato, 593 quilômetros, e a Bolívia é a maior fronteira do território brasileiro. Lembre-se, essa questão já foi cobrada na prova da ESA, nos anteriores, que perguntava qual é que era a nossa maior fronteira. Então, a maior fronteira, Bolívia, 3.125 quilômetros, e a menor com o Suriname. Próxima questão. Em síntese, o Brasil é um país inteiramente ocidental. O que é ocidental? Está no hemisfério oeste. Predominantemente no hemisfério sul e na zona intertropical. Hemisfério sul porque a gente está 93% abaixo da linha do Equador. Zona intertropical porque a gente está entre os trópicos. Entre o trópico de Capricórnio, que passa no território brasileiro, e o trópico de Câncer, que passa lá na região da América do Norte e América Central. Então, esse era o primeiro, no momento que você lesse, você tinha que visualizar mais ou menos aquele mapa que tem as divisões, né, em relação aos trópicos. Aí vamos lá, considera as afirmativas. Letra A. O Brasil situa-se a oeste do meridiano de Greenwich. Verdadeiro. O Brasil situa-se a oeste do meridiano de Greenwich, na parte ocidental. Lembrando que meridiano de Greenwich divide a Terra em hemisfério leste e hemisfério oeste. O Brasil é cortado ao norte pela linha do Equador. Correto também. Ao norte, passa lá, pega como ponto de referência a localização de Macapá, e ali a gente vai ter a região da linha do Equador. Ao sul é cortada pelo Trópico de Câncer. Parem lá, senhores. O Trópico de Câncer corta o território brasileiro? Errado. Qual é o trópico que corta o território brasileiro? É o Trópico de, vamos tentar escrever aqui, ó, Capricórnio. E aí, ó, aquele aluno que ele voa na questão, que ele pensa assim, pô, essa aqui eu vou tirar de letra. Se a gente analisar, ao sul é cortado pelo Trópico. Aí, o professor falou que era cortado pelo Trópico. Só que é pelo Trópico de Capricórnio. Lembre-se que o Trópico de Câncer não passa em território brasileiro. Certo? Próxima alternativa. Ao sul é cortado pelo Trópico de Capricórnio, apresentando 92% do seu território na zona intertropical, entre os trópicos de Câncer e Capricórnio. Tá.
Vamos fazer o seguinte, vamos colocar um Vzinho aqui e depois a gente vai voltar e vai falar alguma coisa ali. Os 8% restantes estão na zona temperada do sul. Os 8% restantes na zona temperada do sul. Aí vamos lá. As alternativas, eu olhando, eu tenho ali, ó, a 1, a 2, a 4. Ó, 1, 2 e 4 como corretas. Eu tenho, veja bem, o detalhe dessa questão? A maior parte dos autores, eles trazem que 93% do território brasileiro está na zona abaixo da linha do Equador e 7% acima da linha do Equador, no hemisfério norte. Que nem eu falei para vocês, esses números exatos, há uma divergência, e a gente tem mais de um livro como bibliografia para a prova. Então não vai ser esse número que vai ser definitivo. A partir do momento que 1% para cá, 1% para lá, não vai ser o que a gente vai definir que a questão está errada. Por isso que a gente diz que a alternativa 4 está correta. Agora, quando ele fala que 8% está na zona temperada do sul, está errado. O que é a zona temperada do sul? É aquela zona que fica abaixo do Trópico de Capricórnio. E é mais que 8%. A gente sabe que vai pegar praticamente toda a região sul, sul do estado do Mato Grosso do Sul e sul de São Paulo. Então, essa alternativa aqui, ela está errada. Porque não seriam esses 8% somente que fazem parte da zona temperada do sul. Certo, senhores? Mas vejam que o examinador, quando ele colocou aqui em cima 92%, e você acabou partindo que aquilo ali estava certo pela diferença. Não, o professor falou que um ou outro vai... Ele te induz ao erro na alternativa na questão número 5, certo? Por quê? Só que aí ele está falando da zona temperada do sul. A zona temperada do sul é aquela linha que a gente tem que fica abaixo do Trópico de Capricórnio. Isso aqui é o Trópico de Capricórnio. A gente sabe que abaixo a gente tem a zona temperada do sul. Ó, isso aqui é o Trópico de Capricórnio, que é o território brasileiro. A gente sabe que é mais que 8%. Então aí a gente acabaria ficando com a alternativa letra A. Ó, estão corretas a alternativa 1, 2, 3 e 4. Veja que ela é uma questão que aparentemente a gente acha que é fácil e acaba se tornando mais complexa. Próxima. Devido à grande extensão, o território brasileiro é abrangido por diversos diferentes fusos horários, que conferem aos países horários em relação à ordem Greenwich. Veja, aqui ele pegou uma questão que, apesar de ser uma questão da prova da ESA, tu tinha que demonstrar mais ou menos um conhecimento em relação a Greenwich. Aí vamos lá. O Brasil possui uma grande extensão. Se ele está falando de meridiano, o meridiano, Greenwich, tem a ver com longitude ou latitude? Aí você vai ter que lembrar de uma aula que a gente trabalhou bastante a questão assim que eu citei para vocês a importância da letra G. A letra G de Greenwich, ela aparece aonde? Ela aparece na questão de longitude. Então, quando ele fala em Greenwich, ele está falando uma questão longitudinal, certo? Aí, com isso, eu já eliminaria a letra B, a letra C e a letra E. Vejam que a importância daquele bizu que foi trabalhar na sala de aula. Longitude tem G, o G de longitude é o G que serve para Greenwich. Latitude não tem a letra G, certo? Aí vamos lá. As nossas horas, elas são atrasadas ou adiantadas em relação ao Greenwich? As nossas horas, elas são atrasadas em relação ao Greenwich. Então, aqui eu teria como resposta correta a letra B. Veja que o bizu da letra G foi fundamental, deixando ali com você, diminuindo 3 alternativas daquela questão, certo? Então, confia na técnica. Não confia na técnica que aquele bizu vai facilitar para você na hora da prova. E a nossa última questão dessa bizu de hoje é, considerando que seus conhecimentos sobre mapa, aí veja, ele já jogou que tu tem um conhecimento de mapa. Se tu quer ser aprovado numa questão, num concurso, tem que estar ali em condições. Das dimensões pontos extremos, assinale V para verdadeira e F para falsa. Esse tipo de questão aqui é bastante recorrente, principalmente na prova da SpaceX. Para aquele aluno que já está pensando em fazer SpaceX, sabe que vai se deparar com esse tipo de questão, uma questão mais complexa, como a gente já tinha feito anteriormente. O ponto extremo oriental, vamos lá, o que é oriental? Oriental é leste. Do Brasil, localiza na região norte? Não, errado. O ponto oriental do Brasil localiza-se na região nordeste. Oriental é leste, não podemos esquecer disso.
É correto afirmar que o Brasil se estende do Oiapoque ao Chuí. Isso aqui, ó, eu falei para vocês lá naquela aula, que a gente tem que tirar aquele karma que tem música e o pessoal fala, o Brasil é do Oiapoque ao Chuí. Errado, o Brasil não é do Oiapoque ao Chuí. O Oiapoque fica lá no estado do Amapá. O ponto extremo do Brasil é no estado de Roraima, o ponto extremo norte. Lá na Serra do Camboraí ou na nascente do rio Ailã, trabalhado nas aulas aqui de pontos extremos. Todo o território brasileiro apresenta a estação do verão de dezembro a março. Falso! Por que falso, professor? A gente não trabalhando em clima, só já consegue dizer isso? Sim, eu consigo dizer. Eu consigo dizer isso a partir do momento que a gente sabe que tem terras em 2 hemisférios. A gente tem terra no hemisfério sul e terra no hemisfério norte. E a gente sabe, pelo conhecimento que a gente vem adquirindo aí, pelo que está lendo, que a gente vê nos meios de comunicação, que quando um hemisfério está vivendo o verão, o hemisfério oposto está vivendo o inverno, certo? Então, eu não posso dizer que a estação deveria ser sempre de dezembro a março, porque lá naquela parte, naqueles 7% que fica acima da linha do Equador, verão não vai ser de dezembro a março. De dezembro a março é o inverno deles, certo? Que é o período das chuvas, das enchentes. Então, lembre-se, o que define essa questão de estações do ano do hemisfério norte e sul, o Brasil acaba tendo 7%, que é o contrário da maior parte. Então, a gente tem estações invertidas no território brasileiro? Sim, certo? A última, dos 4 pontos extremos do Brasil, localizam-se no complexo dos 2 dos 4 pontos extremos do Brasil no complexo regional da Amazônia. Correto, correto. E aí a gente fica com a letra C. E aí vem aqui, olha o seguinte, ó. Dos 4 pontos extremos, é o ponto extremo do norte, que fica onde? Fica no estado de Roraima, e o ponto extremo do oeste. Ó, o ponto extremo do norte, ele fica onde? Roraima, Serra do Camboraí, ou nascente do rio Ailã. E o ponto extremo oeste, ele fica onde? Ele fica no Acre. É a Serra da Contamana ou a nascente do rio Moa, certo? Então aí a letra C estava correta. Vejam que esses exercícios, por mais complexos que se parecem, simplesmente com aquelas aulas que a gente passou, que tem lá no canal, que você pode olhar outra vez, fazer algumas anotações. Nem sempre a gente consegue escrever tudo no slide, mas a gente vai falando os pontos e aí você, na segunda vez que você olha, você vai acabar anexando aquele conhecimento ali que não estava escrito ao conteúdo, você vai ver que se torna bem mais fácil, bem mais tranquilo, certo? Se gostou, inscreva-se no canal, vamos compartilhar o canal com os demais, vamos fazer que o canal cresça, que assim todo mundo vai acabar tendo uma oportunidade, tendo uma facilidade na hora de prestar o seu concurso. Compartilhe essas aulas, deixe o seu like, deixe o seu comentário, que isso daí vai fazer com que o canal cresça. Ah, professor, vamos fazer mais exercícios de tal forma, de tal assunto, para que a gente esteja sempre fazendo com que o canal atinja um nível de excelência, para que facilite o seu estudo e para que a gente tenha sucesso nessa possibilidade e nessa produção.